Buenas noches, amados amigos e irmãos presentes, Amados amigos e irmãos presentes, de diferentes ministros de diferentes igrejas todos os e aqui também presentes, todos os aqui e presentes radioyentes, e que as radiovintes. bendiciones de Jesucristo, Que as bênçãos de el Jesus ángel del Cristo, pacto, o anjo do sean sobre cada pacto, uno de sejam ustedes, sobre cada um de y vocês sobre mí también, e sobre mim y en também. esta noche nos hable E nesta Cristo noite, directamente Cristo a nos nuestra fale alma, diretamente à nossa nos alma permita e nos compreender permita compreender este mistério este mistério que estaremos vendo nesta noite, o mistério do Cordeiro com os 7 chifres e os 7 olhos. Para isso, lemos em Apocalipse capítulo 5, versículos 1 ao 7, onde nos disse assim o livro de Apocalipse: E vi na mão direita do que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E um dos anciãos me disse: Não chores. Eis aqui que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 seres viventes, e no meio dos anciãos, estava em pé um cordeiro, como sido morto, que tinha 7 chifres e 7 olhos, os quais são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E veio e tomou o livro da mão direita do que estava sentado no trono. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Podem sentar-se, tenham a bondade. Os aqui presentes, nosso tema é o mistério do Cordeiro com 7 chifres e 7 olhos. Aqui nesta passagem que lemos, encontramos que está sobre o trono lá no céu, um sentado sobre o qual é Deus e tem em sua destra um livrinho selado com 7 selos. Um livro que está escrito por dentro e por fora, mas selado com 7 selos. E é tão importante este livro que nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra houve um ser humano que pudesse tomar este livro e abrir estes selos. Esse é o título de propriedade dos céus e da terra. É o livro da redenção. É o livro mais importante, o qual está na destra de Deus. Quando Adão perdeu os direitos à vida eterna, esse título de propriedade passou ao seu dono original, que é Deus, e ali se manteve. E para o último dia, ou seja, o 7º milênio, esse livro tem que ser tomado da destra do que está sentado no trono, porque há um tempo determinado por Deus, conforme está estabelecido aqui no capítulo 5 do livro de Apocalipse. Pediu-se que se apresentasse uma pessoa digna de tomar este livro, e não foi achado nem no céu, nem debaixo da terra, nem na terra, um digno de tomar este livro e abrir os selos, nem sequer de olhar este livro. E agora, a pergunta é: e onde estava Jesus Cristo? Vejam vocês, João chorava muito, porque se não aparecesse uma pessoa digna de tomar este livro e abrir estes selos, tudo estava perdido. E a raça humana tinha que desaparecer
e toda a criação deixaria de existir. Conforme as leis divinas, se requeria a reclamação. E se ninguém pudesse fazer essa reclamação, tudo se perdia. Acontece assim quando em uma corte há uma propriedade que está em disputa e há inúmeras pessoas que são os herdeiros desta propriedade. Mas porquanto a propriedade está em disputa, encontramos que se requer que se apresentem na corte as pessoas que dizem ser os herdeiros, ou a pessoa que diz ser o herdeiro desta propriedade. E tem que se apresentar na corte, porque há outro que também disse que ele é o dono desta propriedade. E agora, se não se apresentar em corte, perde todos os direitos a esta propriedade, até a pessoa sendo o dono genuíno desta propriedade. E agora, vejam vocês, para tudo há tempo na vida, e também nas cortes, e também no programa divino. E agora aqui no céu, se requer, na corte divina, se requer que se apresente quem é o dono de toda a criação. Se requer que se apresente quem é digno de tomar esse livro e abrir esses selos e fazer a reclamação de toda a criação. João chorava muito porque não aparecia ninguém digno, e se não aparecesse ninguém digno, tudo estava perdido. Toda a herança de Deus dada aos seus filhos estava perdida, toda a criação estava perdida, tudo voltaria a ser como era antes da criação. E isso sim que é uma grande tristeza para João e para qualquer pessoa que pense algo assim. Mas essa era a condição diante do juiz dos céus e da terra. E onde estava Jesus Cristo? Jesus Cristo estava fazendo intercessão no lugar santíssimo, sobre o propiciatório, no templo de Deus no céu, porque ele, sendo sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, é o sacerdote do templo que está no céu. E ele entrou no templo que está no céu com o sacrifício e com o sangue do sacrifício que ele realizou aqui na terra como Cordeiro de Deus. E ali ele esteve fazendo intercessão por todas estas centenas de anos que transcorreram. João Batista, quando apresentou Cristo diante do povo, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. São João capítulo 1, versículo 29. E em outra ocasião o apresentou também, ou seja, no dia seguinte o apresentou também dizendo: eis aqui o Cordeiro de Deus. Isso também está aí neste mesmo capítulo 1 de São João, no capítulo 1, versículo 36. Nesta ocasião foi que quando escutaram João e André, João Batista falar estas coisas, foram atrás de Jesus. Embora fossem crentes no precursor da primeira vinda de Cristo, João Batista, foram atrás do precursado que era Jesus. E talvez algumas pessoas pensaram: agora Jesus vai levar os discípulos de João. Mas estaria correto que os discípulos de João Batista seguissem a Jesus? Claro que sim, porque João Batista esteve anunciando que depois dele viria um do qual ele não era digno de desatar a correia do seu calçado. E quando o viu, o apresentou como aquele do qual ele tinha falado tantas vezes que viria depois dele. E disse desse. Ele disse: eu os batizo em água,
Mas o que vem atrás de mim ou depois de mim, ele lhes batizará com Espírito Santo e fogo. Agora, quais eram os que receberiam o batismo do Espírito Santo e fogo? Os seguidores de quem? Do precursor ou do precursado? Pois do precursado, de Jesus de Nazaré. Se podemos olhar o que aconteceu no dia de Pentecostes, do qual Cristo tinha falado aos seus discípulos, dizendo que ficassem em Jerusalém até que fossem cheios de poder do alto, do Espírito Santo, como tinha também ensinado em São João capítulo 14, versículo 26, e São João capítulo 15, versículo 26, e São João capítulo 16, versículos 12 ao 15, falando-lhes sobre o batismo do Espírito Santo, e lhes disse da seguinte maneira, vamos ler aqui, São João capítulo 14, versículo 26 diz, mas o Consolador, o Espírito Santo, o qual o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Está falando da vinda do Espírito Santo, o qual se cumpriu no dia de Pentecostes. Vejam também em São João capítulo 15, versículo 26, novamente disse Jesus, mas quando vier o Consolador, o que eu da parte do Pai vos hei de enviar, o Espírito de verdade, o qual procede do Pai, ele testificará de mim. E vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. E em São João capítulo 16, versículo 12 ao 15 disse, ainda tenho muitas coisas que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por sua própria conta, mas que falará tudo o que ouvir e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo o que o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Agora vejam como Cristo falou da vinda do Espírito Santo para quem? Para os que creriam nele. Os que creram em João Batista, vejam vocês o que aconteceu com eles. Mesmo que eles crescem no profeta mensageiro, precursor da primeira vinda de Cristo, com isso não bastava, porque o propósito de Deus enviar um precursor é para que prepare o caminho ao que virá depois dele, e para que as pessoas creiam em quem virá depois do precursor. Por isso o precursor sempre fala de quem virá depois dele, e ensina o povo que o sigam quando aparecer. E agora, as grandes bênçãos que há é para aqueles que recebem o precursado. Aqui, as grandes bênçãos eram para os seguidores de Jesus. Mesmo que seguir João Batista estava bem, mas não era suficiente, porque seguir o precursor era até que aparecesse o precursado. E quando aparecesse o precursado, todos os que estavam com o precursor tinham que ir com o precursado. Mas vejam, não aconteceu assim. Nem todos os que seguiam João Batista, nem todos seguiram Jesus. E, consequentemente, encontramos que no dia de Pentecostes não estavam ali. No dia de Pentecostes, no aposento alto, todos os discípulos de João Batista, mas alguns dos discípulos de João Batista que tinham seguido a Jesus de Nazaré. Mas o restante dos discípulos de João Batista ficaram sem serem cheios do Espírito Santo, sem serem batizados com o batismo de fogo do Espírito Santo e fogo, como João havia dito. Quem vem após mim é mais poderoso que eu, o qual lhes batizará com Espírito Santo e fogo. Mas para poder receber esse batismo do Espírito Santo e fogo, que traria o precursado, era preciso seguir o precursado, era preciso reconhecê-lo. João lhes apresentou o precursado, e somente encontramos que 2 dos seus discípulos foram com Jesus, quando todos deveriam ir com Jesus. Em uma ocasião dizem a João Batista, olha, aquele do qual você deu testemunho,
Agora ele segue mais pessoas que a ti. Agora as pessoas que seguiam Jesus, algumas tinham sido discípulos de João Batista, mas nem todos. Uma parte. Outra parte tinha entrado direto a Jesus, ao ver Jesus em seu ministério. E agora tinham chegado a Jesus sem terem passado por João Batista, algumas pessoas. Outras, sim, tinham seguido a mensagem de João primeiro e depois a de Jesus. E a grande bênção para os que seguem a mensagem do precursor é depois seguir o mensageiro e mensagem do precursado. Seguir a mensagem do precursado em seguida é a grande bênção que recebem os que receberam o precursor. E tem que vir o precursado conforme disse que viria, conforme disse o precursor que viria, esse do qual disse que viria depois dele. Mas vejam vocês, diz o livro dos Atos, capítulo 19, versículo 1 em diante, diz: E aconteceu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, depois de recorrer às regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Vejam, essas pessoas eram uns discípulos de João Batista e nem sabiam que havia Espírito Santo, nem sabiam que o Espírito Santo já tinha descido no dia de Pentecostes, e Deus estava enchendo do Espírito Santo todos os crentes em Jesus Cristo que lavavam seus pecados no sangue do Cordeiro, no sangue de Jesus Cristo. E o que aconteceu, diz, perguntou-lhes Paulo: Então, em que fostes batizados? Eles disseram: No batismo de João. Vê? Eram discípulos de João Batista, do precursor. Mas Paulo diz: João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus o Cristo. O ensinamento de um precursor é que creiam em quem virá depois dele, porque aí vem as bênçãos de Deus para o povo que está vivendo neste tempo. Agora, para o tempo final, temos também a promessa da vinda de Cristo. E para a vinda de Cristo, antes aparece o precursor da segunda vinda de Cristo. E ele ensina que creiam no que virá depois dele. E mostra como tem que vir esse precursado, o qual trará as bênçãos de Deus, para que assim os mortos em Cristo possam ressuscitar em corpos incorruptíveis e nós, os que vivemos, possamos ser transformados e ter o corpo eterno nós também, porque todos teremos um corpo eterno e seremos a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E nos disse São Paulo que isto será para o tempo final. O mesmo Jesus também disse que isso será para que dia? Para o último dia. Vejamos o que Jesus disse em São João capítulo 6, versículo 40. Ele nos diz da seguinte maneira: E esta é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu lhe ressuscitarei no último dia. Para quando Cristo disse que será realizada a ressurreição dos mortos crentes nele? Para o último dia. E qual é o último dia? Nos disse 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8, e o Salmo 90, versículo 4, que um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ou seja, que um dia diante de Deus para os seres humanos são 1000 anos. Por isso é que, quando São Paulo falou a respeito da primeira vinda de Cristo e como Deus falou por meio de Cristo, em sua carta aos Hebreus disse no capítulo 1, versículo 1 ao 2,
Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo e por quem fez também o mundo. Agora vejam vocês, Deus disse a São Paulo que falou por meio dos profetas no Antigo Testamento e depois falou por meio do seu Filho, de Jesus Cristo. E disse que foi quando? Nestes últimos dias. Ou seja, que São Paulo está assinalando que já para os dias em que Cristo estava na terra e estava ali no meio do povo pregando, já se estava vivendo os últimos dias e transcorreram uns 2000 anos aproximadamente. Agora, já mesmo dentro de um momentinho, vamos compreender isto e vamos ver que verdadeiramente estavam vivendo nos últimos dias quando Jesus Cristo esteve aqui na terra. Aqui também São Pedro, no livro dos Atos, capítulo 2, versículo 14 em diante, no dia de Pentecostes, quando foram cheios do Espírito de Deus, diz: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: Homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia, ou seja, que era de 8 às 9 da manhã. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias, disse Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões, e vossos anciãos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Para quando Deus disse por meio do profeta Joel que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne para os últimos dias. E já no dia de Pentecostes, no tempo dos apóstolos de Jesus Cristo, Deus estava derramando do seu Espírito sobre toda a carne. Sobre 120 pessoas ali reunidas, derramou do seu Espírito e daí em diante esteve derramando do seu Espírito sobre toda a carne, sobre toda pessoa que creu em Cristo como seu Salvador e lavou seus pecados no sangue de Jesus Cristo. Depois recebeu o Espírito de Cristo e assim se efetuou o novo nascimento na pessoa. Porque o novo nascimento na pessoa se efetua quando a pessoa crê em Cristo como seu Salvador, lava seus pecados no sangue de Cristo e recebe o Espírito de Cristo. Por isso é tão importante o Espírito de Cristo entrando em nossas almas, no tempo que nos corresponde viver, como foi importante para os que viveram em eras e dispensações passadas. E agora, vejam vocês, a vinda do Espírito de Cristo para os crentes nele é uma promessa que está desde o Antigo Testamento. Ou seja, desde o Antigo Testamento encontramos essa promessa. Ou seja, que não é algo que apareceu sem Deus ter prometido para ser manifestado no meio do povo hebreu. Deus havia dito também, vejam vocês em Provérbios capítulo 1, versículo 23 diz: Atentai para minha repreensão, eis que eu derramarei meu espírito sobre vós e vos farei saber as minhas palavras. Vejam, lá em Provérbios encontramos que nos fala também da vinda do Espírito Santo. E se vocês lerem através do Antigo Testamento, encontrarão a promessa da vinda do Espírito de Deus, do Espírito Santo. Agora, o que acontece quando a pessoa recebe o Espírito Santo, o Espírito de Deus? Pois o que recebe é o novo nascimento do qual falou Cristo a Nicodemos em São João capítulo 3, quando lhe diz: em verdade te digo que é necessário nascer de novo. Vamos ver São João capítulo 3 e versículos
Versículo 13 em diante diz: Respondeu Jesus, ele disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, ou seja, não pode entender, não pode compreendê-lo, e o que pensa é que crer em Cristo e receber seu Espírito é uma religião a mais, um caminho religioso ou uma seita religiosa. Não pode compreender, não pode entender o reino de Deus. Nicodemos lhe disse: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura entrar por segunda vez no ventre da sua mãe nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não pode entrar no corpo místico de Cristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo, porque somente se entra por meio do novo nascimento, ao crer em Cristo, lavar nossos pecados no sangue de Cristo e receber seu Espírito Santo. Aí é onde a pessoa obtém seu corpo teofânico, seu espírito teofânico da sexta dimensão. E se a pessoa morrer quanto ao seu corpo físico, esta pessoa vai ao paraíso viver neste corpo teofânico, que é um corpo parecido ao nosso corpo terreno, mas de outra dimensão. É levado ali pelos anjos de Deus. E agora, ali é onde estão os crentes em Cristo das eras passadas que receberam o novo nascimento e morreram quanto ao seu corpo físico. Eles regressarão em corpos eternos no último dia, ressuscitarão em um corpo eterno, e serão a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E nós, os que vivemos, crentes em Cristo, lavados no sangue de Cristo, e tendo recebido o Espírito de Cristo, tendo obtido assim um novo nascimento, seremos transformados. Agora vejam que o que Cristo esteve fazendo é o quê? Uma nova raça. Porque a raça antiga que começou com Adão caiu da vida eterna. E agora Jesus Cristo é o princípio desta nova criação. Apocalipse capítulo 3, versículo 14, nos diz que Cristo é o princípio da criação de Deus, desta nova criação. Que ele começou com Jesus. E a continuação desta criação são os que creram em Cristo como nosso Salvador, lavaram seus pecados no sangue de Cristo e receberam seu Espírito Santo. Assim foi de era em era onde Cristo esteve chamando e juntando os seus filhos e esteve construindo, criando esta nova raça. Ele compara ou representa esta nova raça em ovelhas também. Em São João capítulo 10, nos disse da seguinte maneira, versículo 14 ao 16, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e as minhas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e ponho a minha vida pelas ovelhas, também tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, ou seja, que não são hebreus. Também me convém agregar estas. E elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Vejam como dentre os gentios Deus teria ovelhas que ele chamaria e escutariam sua voz, porque ele disse, minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. E quem é de Deus, a voz de Deus ouve. Agora, como ele estaria chamando e juntando suas ovelhas? Encontramos que no meio do povo hebreu chamou e juntou as ovelhas que tinham ali, e encontramos que de era em era entre os gentios esteve chamando e juntando suas ovelhas, e as esteve colocando em seu aprisco, que é a sua igreja, seu corpo místico de crentes. Neste diagrama que usou o reverendo William Marion Branham na mensagem A Estatura de um Homem Perfeito,
E em as 7 etapas ou eras da igreja gentia, temos neste diagrama representada a igreja de Jesus Cristo em forma de um monte ou de uma pirâmide. E aqui encontramos o tempo dos apóstolos de Jesus Cristo, e depois encontramos a primeira etapa ou era da igreja gentia, onde São Paulo foi seu anjo mensageiro. Esta primeira etapa se cumpriu na Ásia Menor. São Paulo queria ir a Bitínia, e Cristo proibiu, e o enviou a Macedônia, mostrando um varão macedônico ou macedônio que lhe disse: passa a Macedônia e nos ajude. Depois, encontramos que, durante estas 7 etapas, entre os gentios, Cristo esteve chamando e juntando as suas ovelhas por meio dos mensageiros que ele enviou. Porque Cristo, quando morreu, ressuscitou e subiu ao céu, esteve no lugar de intercessão no céu, intercedendo por todas as suas ovelhas, intercedendo por toda pessoa que tem seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, o qual tem que vir a este planeta Terra manifestado em um corpo de carne com o espírito do mundo que recebe quando nasce através de papai e mamãe. E depois esta pessoa, porquanto sua alma é de Deus, é uma semente de Deus, uma alma de Deus. Esta pessoa precisa nascer de novo. Esta pessoa faz contato com o programa divino de salvação e vida eterna. Faz contato com Cristo, recebe a Cristo como seu Salvador, lava seus pecados no sangue de Jesus Cristo, porque o sangue de Jesus Cristo nos limpa de todo o pecado. E recebe o Espírito de Cristo, e assim se efetua o novo nascimento desta pessoa. E esta pessoa obtém um Espírito do céu, ou um Espírito da 6ª dimensão, o qual o cuida, o guarda, o protege, é chamado também o anjo de Jeová, que acampa ao redor dos que o temem e os defende. E agora, Cristo esteve realizando esta obra e esteve chamando suas ovelhas e as esteve colocando em seu corpo místico de crentes, que é sua igreja. Agora, uma pessoa não diz: eu quero ser um filho de Deus. Não, esta pessoa já é um filho ou uma filha de Deus. O que esta pessoa precisa é nascer de novo, crendo em Cristo como nosso Salvador e recebendo o seu Espírito Santo. E isto é o que Cristo esteve fazendo de era em era, intercedendo no céu e se manifestando em Espírito Santo por meio dos seus mensageiros e por meio deles chamando e juntando suas ovelhas de era em era. A primeira era se cumpriu na Ásia Menor, a segunda se cumpriu na França, a terceira se cumpriu na Irlanda e na França, a quarta se cumpriu na Irlanda e Escócia, a quinta se cumpriu na Alemanha, no tempo de Lutero, porque Lutero foi seu mensageiro, e a sexta se cumpriu na Inglaterra, e seu mensageiro foi Wesley, e a sétima se cumpriu na América do Norte, e seu mensageiro foi o reverendo William Branham. E em seguida o que? Encontramos que se cumprem ou se completam as 7 etapas ou eras da igreja gentia, correspondentes estas eras ao lugar santo do templo espiritual de Cristo, porque Cristo o que está construindo é um novo templo. Um novo templo para Deus morar em toda a sua plenitude. Isso diz São Paulo também em sua carta aos Efésios, capítulo 2. E leiamos esta passagem, que é muito importante para que saibamos o que Cristo está realizando desde que Ele subiu ao céu. Capítulo 2, versículos 19 em diante diz: assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. A que família pertencemos quando cremos em Cristo, lavamos nossos pecados no sangue do Cordeiro e recebemos o Espírito Santo? Pertencemos à família do céu, à família de Deus. Esse é
o programa que ele está realizando. Está criando uma nova raça, uma família com vida eterna. Diz, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado, está fazendo o edifício, no qual todo edifício bem ajustado vai crescendo para ser um templo santo no Senhor. Esse edifício é um templo santo no Senhor. Para quê? No qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em espírito. É um templo espiritual, um templo formado por seres humanos, no qual Deus morará em toda a sua plenitude. Enquanto está construindo esse templo, ele está manifestado nas primícias do Espírito, produzindo um novo nascimento nas pessoas que vêm fazer parte desse templo espiritual que é a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Em Hebreus também, nos disse São Paulo, capítulo 3, versículo 5 ao 6, disse: E Moisés, na verdade, foi fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, qual casa somos nós? Qual é a casa de Deus sobre a qual Cristo está? Somos nós. Ou seja, é a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança. Vê, ele está fazendo uma casa, uma família, uma nova raça com vida eterna. E para obter vida eterna, vejam vocês, se obtém um novo nascimento, se recebe o Espírito de Cristo e assim recebe um Espírito teofânico da sexta dimensão. E depois no último dia, como disse Cristo, e eu o ressuscitarei no último dia. A ressurreição virá no último dia para os mortos em Cristo e para nós os que vivemos virá a transformação dos nossos corpos. E agora, qual é o último dia? Vimos que os últimos dias tinham começado nos dias de Jesus e dos apóstolos, porque um dia diante do Senhor é como 1000 anos para nós. E quando se fala dos últimos dias, se fala dos últimos milênios, que são o 5º milênio, 6º milênio e 7º milênio. Quando Jesus tinha de 4 a 7 anos de idade, começou o 5º milênio. Portanto, começaram os últimos dias nos dias de Jesus Cristo. E por isso Deus esteve falando por meio de Jesus Cristo nos últimos dias. Agora, podemos ver quais são os últimos dias e podemos ver que o que disse São Pedro e o que disse São Paulo dos últimos dias que tinham começado no tempo de Jesus, eles estavam corretos no que disseram, porque os últimos dias diante de Deus são o 5º, 6º e 7º milênio. E dos últimos dias diante de Deus, qual é o último dia? O último dia para os seres humanos é o 7º milênio. Esse é o último dia para o qual Cristo disse: eu ressuscitarei no último dia. E agora? O calendário está atrasado e se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem, já estamos no último dia. Agora, em que ano do último dia ocorrerá a ressurreição dos mortos em Cristo? Não sabemos. Mas quando ocorrer, veja o calendário e então dirá: era para este ano. Este é o ano em que Cristo ressuscitaria os mortos em Cristo. E depois de serem ressuscitados os mortos em Cristo, nós os que vivemos seremos transformados. Esta é a promessa de Deus para os crentes em Cristo que lavaram seus pecados no sangue do Cordeiro e receberam seu Espírito Santo.
São Paulo, falando-nos deste grande evento da ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós os que vivemos, nos disse no capítulo 15, versículo 49 ao 55, de 1 aos Coríntios, disse: E assim como trouxemos a imagem do terreno, ou seja, de Adão, traremos também a imagem do celestial, ou seja, a imagem de Cristo. O celestial é Cristo e assim nós seremos a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Para que tempo? Para o último dia. Porém, isto digo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Ou seja, que nós, estando vivendo nesses corpos de carne e sangue, não podemos herdar o reino de Deus, não podemos receber nossa herança, e a corrupção não herda a incorrupção. Ou seja, que este corpo mortal e corruptível não pode viver por toda a eternidade, tem que ser um novo corpo. Diz: eis aqui vos digo um mistério. É um mistério do qual São Paulo vai falar, disse: nem todos dormiremos, ou seja, nem todos vamos morrer, mas todos seremos transformados, ou seja, todos vamos ter um corpo novo, vamos ser transformados e vamos obter um corpo novo. Esse corpo será na aparência de 18 a 21 anos de idade, um corpo imortal, e seremos a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Agora continua dizendo, vamos ver para quando será. Diz: num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque se tocará a trombeta. É muito importante ver bem este detalhe, que será a trombeta final. Sempre que se fala de uma trombeta na Bíblia, está se falando de uma mensagem, da voz de Deus dando uma mensagem ao povo. Ou seja, que será a voz da mensagem final. Ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis. E nós seremos transformados. Porque é necessário que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Aí se acabou a morte para os filhos de Deus, porque já não morrerão mais os filhos e filhas de Deus, porque estarão vivendo no corpo eterno, no novo corpo que Cristo nos dará. Quando? No último dia. A trombeta final. Ou seja que a trombeta final, que é a voz de Cristo, tem que ser escutada primeiro na terra. Cristo disse em São Mateus capítulo 24, versículo 30 ao 31, e Ele enviará os seus anjos com grande voz de trombeta e ajuntarão os seus escolhidos. Vejam, esta é a trombeta do Evangelho do Reino soando e chamando os escolhidos de Deus no último dia. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 10 ao 11, disse assim, João o apóstolo diz: eu estava no Espírito no dia do Senhor, ou seja, no 7º milênio foi transportado em Espírito. E ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta. Escutou a voz de uma pessoa como de trombeta, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Que quem é então esta voz? Quem é o Alfa e quem é o Ômega? E quem é o primeiro e quem é o último? Nosso amado Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. É a voz de Jesus Cristo no último dia, falando à sua igreja, por meio do seu instrumento que ele tem no último dia, no 7º milênio.
E agora, vejamos em Apocalipse capítulo 4, versículo 1, onde aparece novamente a voz de Cristo como uma voz de trombeta. Diz: depois destas coisas olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvi como de trombeta falando comigo disse: sobe aqui e eu te mostrarei as coisas que acontecerão depois destas. Onde vamos subir para poder escutar estas coisas que em breve devem acontecer? Se estivéssemos vivendo na primeira era, tínhamos que subir a esta primeira era. Se estivéssemos vivendo no tempo da segunda era, tínhamos que subir a esta segunda era. Se estivéssemos vivendo no tempo da terceira, tínhamos que subir a terceira. Se estivéssemos vivendo no tempo da quarta era, tínhamos que subir a quarta era. Se estivéssemos vivendo no tempo da quinta era, tínhamos que subir a quinta era. Se estivéssemos vivendo no tempo da sexta era, tínhamos que subir a sexta era. E se estivéssemos vivendo no tempo da sexta era, por meio de quem escutaríamos a voz de Cristo? Por meio de Wesley. Porque por meio de Wesley, Cristo estava falando na sexta era a sua igreja gentia. Recordem que sempre é por meio de um homem que a voz de Deus falou ao povo e revelou as coisas que o povo necessita saber. E se estivéssemos vivendo no tempo em que o reverendo William Marion Branham estivesse vivo e estivéssemos no tempo da sétima etapa ou era da igreja gentia, por meio de quem escutaríamos a voz de Cristo? Por meio de quem escutaríamos esta voz como de trombeta? Por meio do reverendo William Branham. Mas, por meio de todos esses mensageiros, se escutou a voz de Cristo como uma trombeta em cada era, falando o que tinham que conhecer, que escutar os filhos e filhas de Deus em cada uma destas eras. E receberam a palavra e foram colocados no corpo místico de Cristo. Mas agora nós estamos vivendo no tempo mais importante de todos os tempos, onde Ele nos diz que subamos aqui acima, na era da pedra angular, a era do amor divino, a era perfeita. Sobe aqui e eu te mostrarei as coisas que depois destas hão de acontecer. E aí a esta era onde Ele nos chama e onde Ele estaria falando no último dia todas estas coisas que em breve devem acontecer. E por meio de quem estaria falando todas estas coisas que em breve devem acontecer? Vamos ver por meio de quem são dadas a conhecer estas coisas. E este é o homem, este é o mensageiro, este é o profeta por meio do qual Cristo estaria falando neste último dia a todos os filhos de Deus no meio da sua igreja. Apocalipse capítulo 22, versículo 6 nos diz: e me disse, estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que devem acontecer em breve. Por meio de quem são faladas as coisas que em breve devem acontecer aos filhos e filhas de Deus? Por meio do anjo do Senhor Jesus Cristo. Este anjo do Senhor Jesus Cristo é um profeta dispensacional. É o profeta da dispensação do reino que vem com a mensagem profética para a dispensação do reino e para o sétimo milênio e para a era da pedra angular. Vejam vocês, vem dando a conhecer as coisas que em breve devem acontecer. Isto é o que faz um profeta. Vem profetizando e mostrando aos filhos de Deus as coisas que em breve devem acontecer e mostrando as que já estão cumpridas. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 16, também Cristo nos fala novamente do seu anjo e nos diz: eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho destas coisas nas igrejas. A quem disse que enviou para dar testemunho destas coisas nas igrejas? O seu anjo mensageiro. Ninguém poderá compreender todos esses mistérios divinos correspondentes ao último dia e à era da pedra angular e à dispensação do reino, exceto aqueles que escutem a voz de Cristo por meio do seu anjo mensageiro na era da pedra angular.
neste lugar onde Cristo fala por meio do seu anjo mensageiro. Disse o precursor da segunda vinda de Cristo que este anjo do Senhor Jesus Cristo é um profeta, o qual revelou a João toda esta revelação apocalíptica. E agora, isto está na página 301 e 326 do livro dos Sete Selos, da mensagem que o reverendo William Branham pregou, e também no livro das Sete Eras da Igreja Gentia. E agora, vendo que este é o instrumento de Cristo para o último dia e é um profeta dispensacional, e é a única ocasião em que a Igreja do Senhor Jesus Cristo, desde seu nascimento no dia de Pentecostes para este tempo final, é a primeira vez em que recebe um profeta dispensacional. E não há outro profeta dispensacional para o último dia, a não ser o profeta da dispensação do reino, por meio do qual Cristo estará falando todas estas coisas que em breve devem acontecer e estará nos dando a mensagem do Evangelho do Reino, que gira ao redor da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação. Agora, vejam vocês como por meio do seu anjo mensageiro é que nos dará a conhecer todos esses mistérios do reino de Deus correspondente a este último dia, e nos dará a conhecer o mistério da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação. Aqui na passagem que lemos no princípio, o ancião disse a João: não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, o qual prevaleceu para tomar o livro e abrir seus selos. E quando João olhou, viu um cordeiro. É um mistério que o ancião disse que era um leão e quando João olhou era um cordeiro. Pois sabem vocês uma coisa? Nem era um leão, nem era um cordeiro. Era nosso amado Senhor Jesus Cristo, que é o leão da tribo de Judá e é o Cordeiro de Deus que morreu na cruz do Calvário. Quando João Batista apresentou Jesus, dizendo que esse era aquele do qual ele disse que viria depois dele, ele disse: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando as pessoas olharam o que viram, viram um animalzinho, um cordeiro literal? Não. Não era um cordeiro, era um homem. Era um homem o qual estava representado no cordeiro pascual que o povo hebreu oferecia a Deus no primeiro mês de cada ano. Era o cordeiro pascual que também o povo hebreu, quando ia sair do Egito, sacrificou. E colocou seu sangue sobre os umbrais das suas portas e sobre os batentes das suas portas, e o cordeiro o assou em fogo e o comeram cada um na casa onde estavam. Ou seja, que morreram muitos cordeiros nessa ocasião, porque cada família tinha que ter seu cordeiro e o seu sangue aplicado nos umbrais da porta e os batentes da porta, para que assim, quando a meia-noite chegasse, o anjo da morte não entrasse nestas casas que tinham o sinal do sangue em suas portas, e assim não morresse o primogênito que estava dentro dessa casa. Porque cada família, pois tem seu filho primogênito, e não quer que morra. Mas, vejam vocês, essa noite viria a morte, passando e entraria nas casas que não tivessem o sangue aplicado no umbral. Esse era o sinal para que o anjo da morte, o destruidor, não entrasse. Deus proibia de entrar nesta casa e se salvava o primogênito que ali estava. Mas as casas onde não estava o sangue aplicado, haveria morte, receberiam a morte. E encontramos que esta noite
houve grande pranto, grande lamento no meio do povo egípcio, porque em todas as casas dos egípcios houve um morto, o primogênito. Eles não entendiam isso do sacrifício de um cordeirinho para aplicar seu sangue sobre o umbral das portas e comer este cordeiro dentro, porque eles não compreendiam que esse cordeiro representava a vinda do Messias para morrer na cruz do Calvário por cada um de nós, para seu sangue ser aplicado no umbral da nossa alma, dos nossos corações e nos batentes do nosso coração, para não morrermos, para vivermos eternamente. Porque o que não tenha o sangue aplicado de Cristo em seu coração, em sua alma, está sentenciado à morte. Agora vejam o tipo e figura lá. Por isso se requer que o sangue de Cristo esteja aplicado em nosso coração e tenhamos o Espírito de Cristo, que é a vida do Cordeiro de Deus. E assim estamos salvos da segunda morte. E estamos destinados a vivermos eternamente com nosso amado Senhor Jesus Cristo. Vê que não é assunto de alguém entrar em uma religião, é um assunto de vida ou morte. É um assunto de vida eterna ou morte para sempre. É um assunto de que a pessoa que não tiver o sangue aplicado em sua alma, ter crido em Cristo como nosso Salvador e ter lavado nossos pecados no sangue de Jesus Cristo e ter recebido seu Espírito Santo, está sentenciada à morte. Está sentenciada a morrer em corpo físico, espírito e alma também. Está sentenciado a ser lançado no lago de fogo, que é a segunda morte. Agora vejam o importante que é crer em nosso amado Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador, lavar nossos pecados no sangue de Cristo e receber seu Espírito Santo. Não é um assunto de sectarismo religioso, nem de fanatismo, mas que é um assunto de vida ou morte para cada um de nós. Cristo está criando uma nova raça com vida eterna. E esses que recebem Cristo como nosso Salvador e recebem seu Espírito Santo, recebem vida eterna. Nascem de novo, nascem no reino de Deus, nascem no corpo místico de Cristo e têm vida eterna. Esses são os que, se morrerem, serão ressuscitados em corpos eternos. E se estiverem vivos neste último dia e ocorrer a ressurreição dos mortos em Cristo, pois serão transformados. Esta é a promessa de Cristo para os crentes nele. Veem que não é um assunto de sectarismo religioso, mas que é um assunto de vida ou morte para cada um dos seres humanos que vivem neste planeta Terra. Disso depende o futuro do ser humano, de cada pessoa. E temos que levar a sério isto, porque disto depende nosso futuro. Ou vivemos eternamente com Cristo, ou somos lançados no lago de fogo para desaparecer, sermos queimados e deixarmos de existir. Mas ninguém quer deixar de existir. A pessoa se colocar a pensar, isto é um milagre que eu esteja vivendo aqui na Terra, e se pergunta, de onde eu vim? Pois veja, você veio enviado de Deus para viver neste planeta Terra. Você veio de outra dimensão. Por isso é que não podemos ter medo dos extraterrestres, porque nós mesmos somos extraterrestres. Viemos de outro mundo, de outra dimensão. E o mesmo Cristo disse, ninguém subiu ao Pai, ou ninguém subiu ao céu, senão o Filho do Homem que está no céu, e estava na terra. E também disse, subo a Deus e ao vosso Deus. Subo ao Pai. Vim de Deus e volto para Deus. E isso foi o que fez quando morreu, ressuscitou e subiu ao céu. Saí do Pai e volto ao Pai. Agora, vejam vocês que o mistério do que é e quem é o ser humano
é um mistério que o mesmo Cristo abriu e nos disse que busquemos primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Porque para todo ser humano o mais importante é a vida eterna. Não há nada mais importante que a vida eterna. Cristo disse, porque de que vale o homem se ganhar todo o mundo? Ou seja, se trabalhar, luta, se torna multimilionário aqui na terra e perde sua alma? De que lhe vale se ganhar todo o mundo e perde sua alma? Pois de nada lhe valeu viver nesse planeta Terra. O mais importante para o ser humano é o reino de Deus. Buscar e encontrar o reino de Deus. E para isso se requer crer em Cristo como nosso Salvador, lavar nossos pecados no sangue do Cordeiro e receber seu Espírito Santo. E assim é como entramos ao reino de Deus, ao corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Agora vemos quão simples é tudo. Vemos que tudo é simples, mas mesmo que alguém ouve simples, é o que nos leva à vida eterna. O que ouve minha palavra e crê no que me enviou, tem vida eterna. E não virá a condenação, mas passou da morte à vida. São João capítulo 5, versículo 24. Agora vejam vocês que o programa de Cristo para o ser humano é um programa de vida eterna. E toda pessoa que escutar a voz de Cristo tem seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Ele diz, minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. E quem é de Deus, a voz de Deus ouve. Agora vimos que ele esteve realizando um programa, o qual consiste de chamar e juntar os seus escolhidos em seu corpo místico de crentes de era em era. E agora, onde nos encontramos no programa divino? Já as 7 etapas ou eras da igreja gentia que estão neste diagrama transcorreram. E somente resta a era da pedra angular. E assim como houve um mensageiro e um território e um povo, onde se cumpriu cada era da igreja gentia e houve uma mensagem para este povo, também para a era da pedra angular há uma mensagem, a mensagem da grande voz de trombeta, que é a mensagem do Evangelho do Reino. A trombeta do Evangelho do Reino, pregando, proclamando a palavra de Deus e revelando o mistério do 7º selo, revelando o mistério da segunda vinda de Cristo. Porque Cristo vem à sua igreja, ao seu povo, aqui na era da pedra angular. Aí é onde a segunda vinda de Cristo está prometida para ser cumprida. E agora, onde? Qual é o território onde a era da pedra angular tem que estar sendo cumprida no último dia, no 7º milênio? Assim como houve um território para cada era da igreja gentia, e a última era das 7 eras da igreja gentia foi a era que se cumpriu na América do Norte, e seu mensageiro foi o reverendo William Branham. Agora, Cristo, em Espírito Santo, passou à América Latina e ao Caribe. Esse é o território de bênção. Esse é o território para a manifestação de Cristo na era da pedra angular e dispensação do reino no último dia, para se manifestar por meio do seu anjo mensageiro e dar-nos a conhecer todas estas coisas que em breve devem acontecer. Quantos de vocês sabiam que os últimos dias eram o 5º, 6º e o 7º milênio? Não sabiam, mas já sabem, porque estas coisas estão sendo dadas a conhecer neste último dia. Todas estas coisas que em breve devem acontecer. Quantos sabiam que o último dia era o 7º milênio? Não sabiam, mas sim, já sabem. Foi aberto aos latino-americanos e caribenhos neste último dia. Quantos sabiam que a trombeta final, grande voz de trombeta, era a voz de Cristo, falando-nos por meio do seu anjo mensageiro com a mensagem do Evangelho do Reino e revelando-nos o mistério da segunda vinda de Cristo, o mistério do 7º selo? Não sabíamos, mas já sim sabemos. Por quê?
porque Cristo está dando-nos a conhecer todas estas coisas que em breve devem acontecer por meio do seu anjo mensageiro. Onde? Na América Latina e no Caribe. Agora chegamos ao tempo mais glorioso de todos os tempos. Chegamos ao tempo onde Cristo está no meio da América Latina e do Caribe, derramando suas bênçãos. E isso faz que o continente do futuro seja a América Latina e o Caribe, porque tem a bênção de Cristo nesse último dia. E este continente latino-americano e caribenho entrará o glorioso reino milenial do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E estará cheio o glorioso reino milenial de Cristo de latino-americanos e caribenhos. E isso sim que é uma bênção grande para os latino-americanos e caribenhos. E agora, Cristo na América Latina e no Caribe, assim como esteve em cada território, através de cada anjo mensageiro de cada era, agora na América Latina e no Caribe, por meio do seu anjo mensageiro, nos dá a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve, e assim nos revela o mistério do sétimo selo. Assim Cristo nos fala com esta voz dos 7 trovões de Apocalipse capítulo 10 e com esta trombeta final, e com esta grande voz de trombeta, que é a mensagem do Evangelho do Reino, e nos revela todos esses mistérios, todas estas coisas que em breve devem acontecer. Vejam vocês, o que disse o precursor da segunda vinda de Cristo, que seria a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse capítulo 19? Porque este é o sétimo selo, o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse capítulo 19. Vamos ler aqui na página 277 do Livro dos Selos, onde diz, chorando, o reverendo William Branham diz: pedimos que o Espírito Santo venha agora mesmo, o cavaleiro do verdadeiro cavalo branco, enquanto seu Espírito, o Espírito de Cristo, entre em confronto com o Anticristo e ele chame os seus. Quem é o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19? O Espírito Santo. É Jesus Cristo e o Espírito Santo. E agora, na página 256 do mesmo Livro dos Selos, disse, no centro desta página diz, mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Isso é o que ele esteve precursando como a segunda vinda de Cristo, como a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse, capítulo 19. Este é o mistério do sétimo selo, a vinda do Espírito Santo manifestado em carne humana no último dia em seu anjo mensageiro. Este é o mistério que nem no céu e nem na terra conheciam, mas que seria revelado no último dia. Este é o mistério que, quando foi aberto o sétimo selo no capítulo 8 de Apocalipse, versículo 1, causou silêncio no céu, como por meia hora. Este é o maior mistério dos céus e da terra. Este é o mistério que para a Igreja do Senhor Jesus Cristo, no último dia, na era da pedra angular e dispensação do reino, seria revelado por meio da voz de Cristo através do seu anjo mensageiro. Esta voz dos 7 trovões, que é a voz de Cristo como leão da tribo de Judá, porque em Apocalipse capítulo 10 encontramos a vinda de Cristo, encontramos a vinda do Senhor, a vinda do anjo forte. Vejam vocês, e vejam como disse Apocalipse capítulo 10, versículo 1 em diante, disse: vi descer do céu outro anjo forte, vestido de uma nuvem, com o arco-íris sobre a sua cabeça, e seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. Tinha na sua mão o livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando ruge um leão. Como clamou? Como ruge um leão, porque ele é o leão da tribo de Judá, como disse o ancião. E quando clamou, 7 trovões emitiram suas vozes. Aí temos que a voz do anjo forte, a voz de Cristo clamando como quando ruge um leão, é
sua mensagem para a sua igreja no último dia. E disse o precursor da segunda vinda de Cristo, na página 128 do livro dos selos, que os 7 trovões de Apocalipse capítulo 10 darão à igreja do Senhor Jesus Cristo a fé para o rapto. É a fé para sermos transformados e raptados. É a revelação da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores em sua obra de reclamação. E a mensagem do Evangelho do Reino, que é a trombeta final, o grande voz de trombeta, a voz de Cristo, a voz dos 7 trovões, gira ao redor da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores em sua obra de reclamação. Assim como a mensagem do Evangelho da Graça, que é a mensagem para a dispensação da graça, gira ao redor da primeira vinda de Cristo como Cordeiro de Deus em sua obra de redenção, na cruz do Calvário. E agora, vejam vocês como para a dispensação do reino, o Evangelho do Reino gira ao redor da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores em sua obra de reclamação. Em Abacuque capítulo 2, versículo 14, e também em Isaías capítulo 11, versículo 9, nos disse que a terra será cheia do conhecimento da glória de Jeová, como as águas cobrem o mar. Ou seja, que a terra será cheia, a raça humana, do conhecimento da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores em sua obra de reclamação. É o conhecimento da vinda de Cristo, a sua igreja na era da pedra angular, que é a era que corresponde ao lugar santíssimo do templo que Moisés construiu e do que Salomão construiu. O lugar santíssimo estava para o ocidente, ou seja, o oeste. E na construção do templo espiritual de Cristo, encontramos que ele veio desde o leste, pelo átrio, depois passou ao lugar santo, pelas diferentes eras da igreja gentia, pelas 7 eras, que correspondem ao lugar santo, e depois passa à América Latina e ao Caribe para a construção da parte mais importante do seu templo, ou seja, do lugar santíssimo do seu templo espiritual. E este templo espiritual que Cristo esteve construindo com pedras vivas, com seres humanos, com pessoas que creram em Cristo como seu Salvador e lavaram seus pecados no sangue de Cristo e receberam seu Espírito Santo. E para o último dia, para a construção do lugar santíssimo do seu templo espiritual, passa a América Latina e ao Caribe, onde chama e junta os seus escolhidos com a grande voz de trombeta, com a mensagem do Evangelho do Reino, e os coloca onde? Na era da pedra angular, que é a era do lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, e nos dá o maná escondido, nos dá a revelação da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, nos dá a revelação do 7º selo, e assim nos prepara para sermos transformados e raptados neste último dia. E agora, vejam vocês que Cristo em sua primeira vinda é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. E Cristo em sua segunda vinda é o leão da tribo de Judá, quem faz a reclamação de tudo que ele redimiu com seu sangue precioso, o qual está escrito no livro dos 7 selos. Aí estão escritos os nomes dos escolhidos de Deus, de todos os que foram lavados com o sangue de Jesus Cristo. Estão escritos aí desde antes da fundação do mundo. Ou seja, que não é um assunto de que a pessoa, ao receber a Cristo, seu nome seja escrito no livro da vida. Não. Já o tem escrito no livro da vida desde antes da fundação do mundo. E a pessoa é manifestada aqui na terra, no tempo que lhe corresponde viver, porque Deus o envia para viver nesse tempo, para depois escutar a palavra de Deus e receber a Cristo como seu Salvador, receber seu Espírito Santo e assim entrar no corpo místico do Senhor Jesus Cristo, entrar assim ao reino de Deus e pertencer a esta nova raça, a esta família celestial que Cristo está criando, a qual neste último dia chama e junta os seus últimos escolhidos,
com os quais forma o lugar santíssimo do seu templo espiritual. E o faz onde? Na América Latina e no Caribe. É na América Latina e no Caribe onde a bênção de Deus está neste último dia para todos os filhos e filhas de Deus. Onde Cristo revela seu programa correspondente a este último dia, onde Cristo revela o mistério do sétimo selo, para todos, neste tempo final, receberem os mortos em Cristo, ressuscitados em corpos eternos, e nós, os que vivemos, sermos transformados. Ainda não ressuscitaram os mortos em Cristo, e ainda nós não estamos transformados, mas em algum momento do último dia, ou seja, do sétimo milênio, que já começou, se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem, em algum ano do último dia, do sétimo milênio, ocorrerá a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós, os que vivemos. Por isso é que, para este tempo final, por meio da voz de Cristo, que é a voz dos 7 trovões e é também a voz da trombeta final, grande voz de trombeta, que é a trombeta do Evangelho do Reino, nos revela todas estas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final, para assim preparar a cada um dos escolhidos de Deus, chamá-los e juntá-los, colocá-los no corpo místico de Cristo e preparar para sermos transformados e raptados neste último dia e irmos à ceia das bodas do Cordeiro. Agora, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tomou o livro da destra do que está sentado no trono, o qual o ancião disse que era o leão, encontramos que nem era um leão, nem era um cordeiro. Era o nosso amado Senhor Jesus Cristo, que é o leão da tribo de Judá e é o Cordeiro de Deus. E agora o encontramos com 7 chifres e 7 olhos. Os 7 chifres são as 7 eras da igreja gentia. Estas 7 etapas ou eras da igreja gentia. E os 7 olhos são os 7 mensageiros que Deus enviou em cada uma destas eras. Por isso é que diz que estes 7 olhos, vejam vocês, disse que são os 7 olhos, disse que tinha. E olhei e eis que estava no meio do trono e dos 4 seres viventes, estava em pé um cordeiro como havendo sido morto, pois esse é o Senhor Jesus Cristo que foi imolado na cruz do Calvário. E tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. No capítulo 1, li no capítulo 5, versículo 6 de Apocalipse. No capítulo 1 e versículo 4 de Apocalipse nos diz: João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é e que era e que há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. Vejam, estes são os 7 Espíritos que percorrem toda a terra, os 7 Espíritos de Deus. E agora vejam vocês, diz, e dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. E em Apocalipse capítulo 4, versículo 5 disse: E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Agora vejam, em Apocalipse capítulo 1 disse que os 7 Espíritos de Deus estão diante do trono. E Apocalipse capítulo 4 diz que esses 7 Espíritos são, o que estas 7 lâmpadas são, os 7 Espíritos de Deus. E em Apocalipse capítulo 5, versículo 6, nos disse que os 7 chifres e os 7 olhos são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Encontramos que são as 7 eras da igreja gentia com seus 7 anjos mensageiros. Os 7 anjos mensageiros são os 7 olhos que percorrem toda a terra, porque um profeta é representado em
um olho, porque é um vidente que vê coisas que hão de acontecer. Por isso é chamado um vidente e é representado em um olho. E por isso é que os 7 mensageiros das 7 eras são os 7 olhos, os 7 videntes que Deus teve nas 7 etapas ou eras da sua igreja gentia. E agora, vejam vocês que é Cristo quem tem estes 7 chifres com os 7 olhos. E em Apocalipse capítulo 1, versículo, vamos ver aqui, versículo 16 ao 20 disse: tinha em sua destra 7 estrelas, da sua boca sai uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando resplandece em sua força. Quando o vi, caí como morto aos seus pés, e ele pôs sua destra sobre mim, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo, e fui morto. Mas eis aqui que vivo pelos séculos dos séculos. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno, ou seja, as chaves do inferno e da morte. Escreve as coisas que tens visto e as que são e as que hão de ser depois destas. O mistério das 7 estrelas que vistes em minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Agora, vejam vocês como, nestes símbolos, Deus mostra as 7 igrejas, ou 7 eras, as quais também foram representadas nas 7 igrejas da Ásia Menor que Deus escolheu para com elas representar sua igreja, passando por estas 7 etapas durante a etapa do lugar santo do templo espiritual de Jesus Cristo. E vejam vocês, estão representadas as 7 eras da igreja gentia nos 7 castiçais com suas 7 estrelas, que são os 7 anjos mensageiros com as 7 eras da igreja gentia. Vimos o que é o cordeiro com os 7 chifres e os 7 olhos nos 7 chifres. É Jesus Cristo. Não é um animal, mas Cristo, nosso Salvador. E os 7 chifres são as 7 etapas da igreja gentia. E os 7 olhos são os 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia. E agora, quando Cristo terminar seu trabalho de construção do seu corpo místico de crentes aqui na era da pedra angular, e tiver chamado e juntado até o último dos seus escolhidos, terminará a obra de intercessão no céu, no lugar santíssimo, no templo que está no céu. E Cristo se converterá no leão da tribo de Judá, em Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e tomará o título de propriedade e abrirá no céu o livro e reclamará tudo o que ele redimiu com seu sangue precioso, porque isto pertence a ele. Tudo o que redimiu com seu sangue precioso, toda a criação e todos os filhos e filhas de Deus. E, porquanto nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, nós herdaremos com Cristo tudo aquilo ao qual Cristo é herdeiro. E seremos restaurados à vida eterna, com um corpo eterno, porque Cristo reclama sua igreja, que está neste diagrama representada.
Aqui se completa a Igreja de Jesus Cristo, com latino-americanos e caribenhos sendo chamados e juntados, e depois os mortos em Cristo ressuscitarão. Nós, os que vivemos, seremos transformados, e Deus morará em cada um de vocês e em mim também, em toda a sua plenitude. Por isso é tão importante o mistério do sétimo selo ser revelado e ser conhecido pelos escolhidos de Deus, para poderem ter a fé para serem transformados e raptados neste último dia. E assim, estarem no corpo místico de Cristo, na era que corresponde a este último dia, a era da pedra angular. Porque as demais eras já terminaram, passaram. Já a sétima era da Igreja Gentia chegou ao seu final, e Deus chamou o seu mensageiro, sétimo da sétima era da Igreja Gentia, e se encontra no paraíso com os santos que receberam a palavra de Deus no tempo do seu ministério. Mas como muitos passaram no tempo de João Batista ao ministério de Jesus, também serão no último dia. Passarão da sétima era da Igreja Gentia à era da pedra angular, e do ministério do sétimo anjo mensageiro da sétima era da Igreja Gentia ao ministério de Cristo através do seu anjo mensageiro na era da pedra angular, para receberem assim a fé, para serem transformados e raptados, receberem assim a revelação do sétimo selo, a revelação da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, em sua obra de reclamação. E isto é nada menos que a manifestação de Cristo para o último dia na era da pedra angular e dispensação do reino, no meio dos latino-americanos e caribenhos. Vindo Cristo manifestado em seu anjo mensageiro, dando-nos a conhecer todas estas coisas que em breve devem acontecer. Em 28 de fevereiro de 1963, apareceu no céu este sinal, uma nuvem misteriosa, a qual não teve explicação científica clara, porque apareceu a 26 milhas de altura, e seu tamanho era de 30 milhas de largura por 50 milhas de comprimento, uma nuvem gigante, e a uma altitude onde não voam aviões, e onde não há umidade para formar nuvens. O mistério desta nuvem, o reverendo William Branham deu a conhecer nesta ocasião. 7 anjos lhe apareceram e foi levado onde estavam estes anjos. Foi levado por eles e foi colocado aqui nesta nuvem. Nesta nuvem, vejam vocês, em forma de uma pirâmide, forma piramidal, encontramos que estão os 7 anjos mensageiros das 7 eras da Igreja Gentia, e há um anjo mensageiro que é diferente dos demais. Se virarmos a foto para a direita, encontraremos que os 7 anjos mensageiros das 7 eras formam a barba do Senhor, porque esta nuvem, ou em forma de nuvem, está formado aqui o rosto do Senhor Jesus Cristo, e a barba do Senhor é formada pelos 7 anjos mensageiros das 7 eras. Ou seja, que o tipo e figura da barba de Jesus Cristo se cumpriu com os 7 anjos mensageiros em seus ministérios nas 7 eras da Igreja Gentia. Mas quem forma o cabelo branco do Senhor é o anjo que era muito diferente dos demais. E este é o anjo que tem o 7º selo. Assim disse o mensageiro da 7ª era da Igreja Gentia, o reverendo William Branham, na mensagem Os 7 Selos, página 469, quando diz: e notaram que disse que um desses anjos era muito diferente, me pareceu muito distinto dos demais. Estavam em uma constelação com 3 a cada lado e um acima. E quem estava ao meu lado, contando da esquerda para a direita, esse seria o 7º anjo. Ele era mais brilhante e significava mais para mim que os demais. Lhes disse que tinha o peito assim robusto e estava voando para o Oriente. Disse-lhes também que me levantou, me elevou, lembram? Agora aqui está, era quem tinha o 7º selo, o qual mantive como uma pergunta em minha mente toda a minha vida. Os outros selos significaram muito para mim desde então, mas vocês não imaginam o que significou este 7º.
Agora, qual era quem tinha o sétimo selo destes anjos que estavam aqui nesta nuvem? Que está aqui acima, que forma o cabelo branco do Senhor. Esse é quem tem o sétimo selo. E o sétimo selo é a segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, em sua obra de reclamação. E assim como Cristo se manifestou em Espírito Santo a cada era, por meio de cada um desses mensageiros, os quais apareceram aqui nesta nuvem para o último dia, se manifesta aqui na era da pedra angular por meio do seu anjo mensageiro. O anjo que era muito diferente dos demais. Assim como vieram os 7 anjos mensageiros em carne humana, vem no último dia em carne humana manifestado em seu anjo mensageiro e cumpre assim a vinda do anjo que era muito diferente dos demais, do anjo que tem o sétimo selo. Este é o mistério do sétimo selo, a vinda do anjo que era muito diferente dos demais, manifestado no anjo do Senhor Jesus Cristo, na era da pedra angular e dispensação do reino. E este é o mistério que seria revelado aos escolhidos de Deus no último dia, e com a revelação deste mistério seriam chamados e juntados os escolhidos no último dia, na era da pedra angular e dispensação do reino, para completar o número dos escolhidos de Deus, para completar o número dos membros do corpo místico de Jesus Cristo, porque seriam chamados e juntados com grande voz de trombeta todos os escolhidos. Disse Cristo em São Mateus, capítulo 24, versículo 30 ao 31, da seguinte maneira. E quero ler esta passagem que é muito importante para nós. Há alguma escritura que diga sobre uma nuvem que aparecerá de um sinal no céu? Claro que sim. São Mateus capítulo 24, versículo 30 ao 31 diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Aqui temos o sinal do Filho do Homem no céu. E então lamentarão todas as tribos da terra, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Aí tem o anjo que era muito diferente dos demais, o Filho do Homem, vindo nas nuvens. E enviará seus anjos com grande voz de trombeta, e juntarão seus escolhidos dos 4 ventos, desde uma a outra extremidade dos céus. Esta é a parte que corresponde a este último dia, o recolhimento de todos os escolhidos, com quê? Com a mensagem da grande voz de trombeta, com a mensagem da grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, revelando o mistério da vinda do anjo forte, da vinda do anjo que era muito diferente dos demais, da vinda do Filho do Homem com seus anjos no último dia. E com o recolhimento dos escolhidos neste último dia se completará o número do corpo místico de Cristo, o número dos membros da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Estamos vivendo no tempo maior e glorioso de todos os tempos, onde se estão cumprindo as profecias do último dia e estão sendo dadas a conhecer aos escolhidos de Deus na era da pedra angular, na América Latina e no Caribe, por meio do Espírito Santo, através do anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo. Vimos o mistério do Cordeiro com os 7 chifres e os 7 olhos. E vimos onde nos encontramos no programa divino. Nos encontramos no tempo maior e glorioso de todos os tempos, sendo chamados e juntados e colocados na era da pedra angular, no corpo místico de Cristo, e sendo preparados para sermos transformados e raptados. E para isso nos dá a revelação do 7º selo, a revelação do mistério da sua vinda, como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, em sua obra de reclamação. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês nesta noite, dando-lhes testemunho de o mistério do Cordeiro com os 7 chifres e os 7 olhos. É o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, o qual também é o leão
da tribo de Judá. Que as bênçãos de Jesus Cristo, o anjo do pacto, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também, e nos mantenha aberto o entendimento para podermos compreender todos esses mistérios do reino dos céus, do reino de Deus, correspondente a este último dia, e assim possamos receber as bênçãos de Cristo e possamos ser transformados e raptados neste último dia, onde Ele estaria dando-nos a conhecer todas estas coisas que em breve devem acontecer. E onde estão aqueles que estariam obtendo esse conhecimento destas coisas que em breve devem acontecer? Aqui estamos na América Latina e no Caribe. Aqui na Nicarágua há um grupo, e em cada país latino-americano há um grupo de escolhidos de Deus, escutando estas coisas que em breve devem acontecer e obtendo assim o conhecimento de todo este programa divino correspondente a este último dia, e sendo preparados para sermos transformados e raptados neste tempo final. Que Deus os abençoe e os guarde, e em breve todos sejamos transformados e raptados, e vamos à ceia das bodas do Cordeiro, na casa do nosso Pai Celestial. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus continue abençoando a todos e passem todos muito boa noite, amáveis amigos e irmãos presentes e radiovintes. Deixo imediatamente o reverendo Miguel Bermudes Marim para que lhes dê os endereços e telefones aos quais vocês poderão se comunicar para obterem mais conferências relacionadas a estes mistérios do último dia e assim obterem mais conhecimento de todo o programa divino correspondente a este tempo final. As conferências também estão impressas em folhetos e são completamente grátis para vocês. Assim que telefone ou escrevam para os endereços que o reverendo Miguel Bermudes Marim estará dando. E também para os que quiserem assistir às atividades onde estarão passando conferências similares a esta, onde poderão escutar sobre estas coisas, darão também os endereços onde poderão assistir e os dias em que estarão passando estas conferências em vídeos. Que Deus os abençoe e guarde a todos, e com vocês, amigos radiovintes e os presentes, o reverendo Miguel Bermudes Marim, para dar os endereços.